sou Ana Cláudia, do canal Memoriarte Viagens, e hoje nós estamos em Santos, no litoral paulista, pertinho de São Paulo, para visitar o Museu do Café. Esse palácio aqui de 1922, onde funcionava a Bolsa do Café. Eu vou mostrar para vocês um passeio muito legal, pertinho de São Paulo, no centro da cidade de Santos. Um passeio cultural que vale a pena você conferir. Vamos lá conhecer esse palácio de 1922 que abrigava a Bolsa do Café? O nosso famoso cafezinho faz parte da cultura e da vida dos brasileiros e tem grande importância na nossa história. O antigo palácio da Bolsa Oficial de Café é onde funciona desde 1998 o Museu do Café. Mas antes de eu continuar esse vídeo, eu já vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal. E não esquece também de acionar o sininho, que assim quando eu colocar um novo vídeo aqui no canal, você já recebe uma notificação. Nesse belo edifício, na rua 15 de Novembro, no Centro Histórico de Santos, que em 1922 foi inaugurada a Bolsa Oficial do Café, o local onde o café era classificado e negociado antes de partir do Porto de Santos para o mundo. A Bolsa do Café foi inaugurada em 7 de setembro de 1922, juntamente com as comemorações do centenário da independência do Brasil. A arquitetura é cheia de elementos arredondados, com enormes colunas e cúpulas. Obrigatório o uso de máscara durante todo o trajeto. E na entrada temos que medir a temperatura e higienizar as mãos com álcool em gel. O museu só permite a entrada de 30 visitantes a cada meia hora e devemos manter a distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas. Na bilheteria, compramos nosso ingresso e já começamos uma verdadeira imersão na história do café brasileiro. A aristocracia cafeeira era ostentada aqui através dessa decoração luxuosa que conta com piso de mármore italiano, luminárias francesas e relógios ingleses. Neste grande salão é onde aconteciam as negociações de café. Os móveis foram todos feitos com madeiras nobres do Brasil e a cadeira central era a cadeira do presidente da Bolsa. As cadeiras em volta eram dos secretários que auxiliavam o presidente durante as negociações. Todas as outras cadeiras ao redor eram as cadeiras dos corretores de café, que tinham que comprar a sua cadeira, numerada. Durante o pregão, todos os fazendeiros e comerciantes eram representados por um corretor. Enquanto os corretores negociavam as sacas de café aqui embaixo, os fazendeiros e compradores observavam tudo lá do mezanino. No teto temos 3 vitrais, também de autoria do Benedito Calixto, que retrata 3 importantes períodos históricos do Brasil. O vitral central representa o período colonial. Nele, Benedito Calixto retrata a Mãe do Ouro, que entregava as pedras preciosas para as ninfas d'água, que tinham que esconder as joias dos colonizadores no fundo do mar e dos rios.
O período imperial representa a abundância das terras do Brasil. Retrata os principais produtos exportados e consumidos nessa época. Eles ficam todos ao redor da deusa da agricultura, a deusa Ceres. O período da República retrata o Porto de Santos e trabalhadores ao redor do deus do comércio, que era o deus Mercúrio. Os painéis que decoram o salão principal foram pintados por Benedito Calixto, que retratou o ciclo do café desde 1822 até 1922. Mais adiante no museu, essas pinturas que imortalizaram momentos importantes da nossa história podem ser vistas bem de perto, através de uma réplica em diferentes dimensões. Aqui encontramos o maior acervo da história do café no Brasil, que marcou um período de bastante riqueza e prosperidade, no final do século XIX até o começo do século XX. No museu, encontramos muitos objetos relacionados à produção, comercialização e consumo do café. Balanças, que eram utilizadas para pesar as sacas de café, e muitos equipamentos e utensílios do passado ajudam a contar a história do período cafeeiro, uma época de riqueza e prosperidade onde o café era chamado de ouro verde do Brasil. As amostras de grãos eram retiradas das sacas com esse instrumento aí e colocadas nessas latinhas. Depois eram qualificadas numa mesa parecida com esta. Os melhores grãos desciam para negociação lá no Salão do Pregão. O café foi trazido em 1727 para o estado do Pará, no Brasil. E não dá muito certo por causa do clima e altitude, até chegar em São Paulo, que se tornou o maior estado produtor de café do país. Os trens também tiveram um papel importante na história do café. Sem eles, não haveria como trazer o café das fazendas até o porto. O cafezinho brasileiro é conhecido no exterior como um dos melhores cafés do mundo. Então, nada melhor do que terminar essa visita tomando um delicioso café na cafeteria do museu, que chega a vender quase 500 xícaras de café por dia. Gostaram de ver o Museu do Café na cidade de Santos hoje? Se você gostou, já deixa seu like aqui nesse vídeo, que ajuda bastante o nosso canal. E aproveita, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações, assim você é avisado sempre que tem um vídeo novo. Porque toda semana tem sempre um vídeo novo cheio de dicas do Brasil e do mundo. Nos vemos no próximo vídeo, hein? Até lá!